vice-presidente, né, licenciado da subseção da OAB Paranoá, né, o advogado Valdir Miranda, deputado federal. Seja bem-vindo, Valdir Miranda. Muito obrigado. Então, a doutora Nádia manda bem aí com regularização fundiária, e o senador Hélio José, semana passada, ele falou, né, ele foi categórico em confirmar uma informação que todo mundo já tem, que essas 60 e tantas mil escrituras que o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, anuncia que está entregando, aí que está regularizando. Cara, o Hollenberg é cara de pau, né? Que ele, o segundo senador Hélio José, essas escrituras não têm valor jurídico enquanto escrituras, né? Foi o que ele colocou aqui pra gente. É isso mesmo? Vamos pegar aqui o doutor Valdir, que ele também atua nesse segmento da regularização fundiária, né? Perfeito. A minha experiência maior na área de advocacia, nesses últimos 20, 30 anos, tem sido exatamente na questão da regularização fundiária. Olha aí. Eu fui advogado ainda de alguns condomínios, mas posso elencar aqui o Vide de Montagne, o Privé Lago Norte 2, o Minichac do Lago Sul, eu fiquei 11 anos, alguns condomínios de volume expressivo de moradores e de titulares de direito. Então, assim, na verdade, se enfocou há pouco que os condomínios, eles representam cerca de 50% da população. Eu vou confirmar, em verdade é isso mesmo. E esse governo, como alguns governos anteriores, eles não tiveram a sensibilidade de trazer essas pessoas para a legalidade, que hoje são cidadãos, é diferente da situação que se tratava em governos anteriores, como José Aparecido, governos bem mais antigos. Então hoje o morador de condomínio, morador de parcelamento dito irregular, ele tem resgatado a sua cidadania, ele não é tratado como um malfeitor como era no passado. Sim, se o governo efetivamente tivesse a vontade de fazer, bastaria que ele desse um tratamento, uma atenção especial aos condomínios, especialmente aqueles que já pagam o IPTU desde 2005. Por quê? Porque se o Estado tributa a ocupação ou a titularidade de alguém em relação a um lote, efetivamente há ausência de clandestinidade. O Estado reconhece efetivamente que aquela pessoa tem aquele imóvel naquele lugar, efetivamente um condomínio dito irregular, e tributa, inclusive, aquela ocupação ou aquela titularidade. Então, se o Estado efetivamente tivesse interesse em resolver a questão, ele traria essas pessoas para a legalidade e seria uma forma, inclusive, de trazer recursos para os cofres públicos, tentando, talvez, resolver essa quebra que a gente observa no Distrito Federal, especialmente nesse governo do Hollenberg. O Hollenberg, infelizmente, foi o governador que menos atuou nessa esfera de regulação de condomínios. E falo isso com conhecimento de causa, porque desde de governos anteriores, desde a época do Zé Aparecido, eu acompanho essa problemática dos condomínios. Então, o que acontece? O único governo que ainda teve a criação de um grupo multidisciplinar que cuidou efetivamente da regulação dos condomínios foi na época do governo Arruda. Foi criado o Grupar, que era um grupo de regulação dos condomínios, onde tinha assento membros dos diversos órgãos encarregados da regularização do Distrito Federal. Então, naquela época, havia a vontade de fazer e havia efetivamente conhecimento técnico dos órgãos afetos ao Grupar, dessa equipe multidisciplinar, para resolver a questão dos condomínios. Tanto é que naquela época foi criada a lei da venda direta, foram regularizados aqueles 4 primeiros condomínios da região do Jardim Botânico, quer dizer, foram precursores de algo que poderia ter sido utilizado como modelo para os governos posteriores. Infelizmente, no governo Agnello, houve uma dissolução praticamente branca do Grupar, foi criada uma secretaria de condomínios que era inoperante. E no governo atual, esse encargo foi passado para a Secretaria de Habitação, que simplesmente fez dormitar os processos em seus prateleiras. Não houve sequer uma regularização que eu tenha conhecimento relacionada a esses condomínios ditos irregulares. Então, assim, quando chega essa época de eleição, lamentavelmente, esses candidatos, especialmente os que estão no governo, voltam a frequentar os palanques dos condomínios em busca de votos. Então, assim, é bom que o morador de condomínio, efetivamente, tenha essa memória e não se deixe seduzir pela promessa momentânea em busca do voto. Dou um exemplo, claro, do nosso atual governador. Em época de campanha, ele esteve à frente do Estância Quintas da Alvorada, prometeu efetivamente a regularização,
se comprometeu através até de um termo de compromisso, etc. Verdade. E simplesmente deu as costas. E agora, recentemente, no mês de junho, como estava se avizinhando a questão da eleição, em busca de votos, repetiu novamente a mesma postura. Então, assim, é bom que nessas eleições, efetivamente, o eleitor separe o joio do trigo e saiba efetivamente votar naquelas pessoas que estão comprometidas com os interesses pela moradia, principalmente na questão afeta a esses condomínios. Como eu falei inicialmente, representam cerca de 50% da população atual do Distrito Federal. Bom, a regularização, o que a pessoa que, digamos, mora numa área passível de regularização, ela precisa ter em mente hoje? O que ela precisa fazer? Bom, que já houve alguns processos que estão em encaminhamento, por exemplo, nos condomínios, né? Aí já deram um start do processo de cadastramento. Esse cadastramento também já foi questionado. Ele é importante. Houve quem defendesse que deve fazer, outros dizem que não devem fazer. Qual é a sua análise sobre essa? Antes de abordar especificamente essa questão do cadastramento da Terra Cap, sim, né? da Terra Cap, eu queria dizer o seguinte: a 13465 foi uma lei que foi criada como um plus, porque na verdade já existem legislações esparsas que permitiriam efetivamente a regularização dos parcelamentos. O que falta, no meu entendimento, é coragem de ousar. E vontade política. Vontade política, efetivamente, de um governante que queira solucionar a questão. Porque cada um deles que assume, pelo menos nesses últimos 30 anos, de uma maneira geral, eles simplesmente prometem antes de serem eleitos. Depois esquecem quem mora em condomínio. É tratado realmente de uma forma marginal. Vale lembrar que, como o senhor mesmo colocou, por exemplo, no governo Arruda, ele iniciou o processo de regularização. Sim, né? sim. Eu lembro que à época eu morava no Mônaco. E foi interessantíssimo, inclusive, porque um lote lá vazio custava na faixa de 30 mil. Quando regularizou, passou para 120, brincando, né? Sim, com certeza. No caso específico que a doutora Nádia comentou do Privé Lago Norte, ele é bem emblemático. O Privé Lago Norte, existem as duas etapas, a 1 e a 2, de cada lado da pista. Na verdade, até alguns anos atrás, não existiam dois condomínios privê, era um condomínio só e houve uma divisão de administrações. E automaticamente cada um assumiu um CNPJ e se tornou independente. Mas no passado, nos primórdios de quando era um condomínio só, houve licenciamento ambiental, houve toda uma promessa do governo em regularizar, através de atitudes, através de elementos de regularização, de etapas do processo. Então, de uma hora para outra, houve essa mudança de atitude do governo. Então, é o que eu falei há pouco, não adianta se criar uma boa lei se a lei não vai ser aplicada, pelo menos dentro do espírito que ela foi criada. Esse é o problema principal. Então, nós precisamos, efetivamente, de um governante, de um governador, que esteja afinado com essas questões ligadas à terra, porque um dos maiores problemas do DF hoje é essa questão da ocupação de terras. E que, efetivamente, ele venha a cumprir as normas, as leis que foram criadas e aproveite o exemplo que nós tivemos no passado, na época do governo que eu mencionei há pouco, do Grupar. O Grupar foi realmente um grupo criado que tinha excelência em relação à questão da regularização. Então, se já existe um modelo, já existe um exemplo que deu certo, por que nós não vamos adotá-lo doravante? Esse é meu entendimento. Verdade. Agora uma pergunta aqui para arrepiar o cabelo. Hollenberg passa 2015, 2016 derrubando casa, derrubando igreja. Você acha que o discurso dele agora, que entregou 63 mil escrituras para famílias, que entregou 300 escrituras para a igreja, vai colar aí nesse discurso eleitoral? Hipótese alguma. Na verdade, ele passou praticamente os 4 anos do governo, está passando, reclamando da falta de recursos. Verdade. Agora, para mim, no meu entendimento, eu sou economista também, além de ser advogado. Então, no entendimento, digamos assim, na área econômica, o bom administrador é aquele que sabe administrar a escassez. Não adianta você administrar com um volume excessivo de recursos, qualquer um faz. Lembrando que o DF é o que mais tem recursos em todo o país, né? Sim. Em termos de fundo, se juntar ali o tesouro mais o fundo, é o que tem mais recursos. Sim, com certeza. Eu até digamos assim, deslocaria um pouquinho só o assunto para a questão da saúde, que eu tenho um comentário a fazer em relação a esse governo atual, se você me permite. Sim, pode. Perfeito. Em questão, por exemplo, da saúde, há uma reclamação
diuturna dele em relação à ausência de recursos, que ele não faz porque não tem recursos. Em verdade, eu acho que o modelo adotado é inadequado. Recursos nunca deixou de haver. Pode não haver na abundância que ele esperava que tivesse. Está até devolvendo, né? Está até devolvendo por falta de uso. Então, no meu entendimento, o que falta é estabelecer um diagnóstico preciso em relação a essa questão da saúde. A quantidade de oferta de leitos, a quantidade de UTI, a quantidade de profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, assistentes de saúde, etc. E que seja feito um planejamento racional de alocação desses profissionais de acordo com a oferta de leitos nos hospitais, mas de forma racional, e não da forma que está acontecendo. A gente observa, isso é sempre passado na televisão de uma maneira geral, às vezes locais onde tem um médico plantonista, uma unidade abarrotada de pessoas. Então tem pessoas que vão continuar morrendo na fila se não houver, novamente, a vontade de fazer. Apanhar esse recurso que existe e racionalizar a aplicação. Tá aí.